Bom, esse é um dos momentos em que a gente lamenta que o rádio não tem imagens. A gente estava aqui no meio do jornal curtindo aqui um livreto. A gente está recebendo um cartunista e designer que é autor de mais de 10 livros. Acho que já está contando aí 16, se não me falha a memória, incluindo Bahia, Odara ou Desce. Me segura que eu vou dar um traço. E é duro ser estátua. Ele já publicou na Folha de São Paulo, Veja, Ele e Ela, na revista Status Humor, mas nem todos os trabalhos que desenvolve são só imagens. Nosso entrevistado também brinca com as palavras, como no livro Poesia, Remédio, Contasia. E falando nas palavras, o nome da banda Chiclete com Banana, adivinha? Partiu dele. Pois é, ele nasceu na Paraíba, mas é baianíssimo e dedica boa parte do trabalho ao cotidiano do povo da Bahia e defende que a nossa herança cultural miscigenada é uma riqueza. A gente está recebendo hoje Nildão. Bem-vindo à Frequência Baiana, tudo bem? Tudo. Nildão, a gente imagina assim, uma pessoa que pega algum dos seus livros, como a gente está pegando aqui o Drops Pops, vai imaginar aquele sujeito brincalhão, jocoso por trás do livro, né, escrevendo, fazendo isso, que faz piada o tempo todo, né, que a gente chega assim para a pessoa, conta uma piada. Como é que é o Nildão? Eu sou uma pessoa engraçada, mas engraçada por dentro. Eu tenho muita reflexão, né? Fico o tempo todo vendo as coisas de uma maneira, é como se você visse por trás, né? Ver com o olhar de criança. Ter a capacidade de ver o que as pessoas não conseguem ver. Quando eu vejo um noticiário na televisão, eu não estou olhando o cara que está falando ali na frente, estou olhando o que está por trás, o que ele está dizendo, a posição dele, a maneira como ele se porta, o que ele está falando. É uma nova leitura que você faz do ser humano. E sempre uma leitura psicológica das pessoas e dos fatos, dos acontecimentos? Não precisa nem ser psicológica, é uma leitura diferente. Você consegue ver o que as pessoas não veem. Isso é um treino que você vai desenvolvendo ao longo da sua vida. Engraçado você falar isso de ser o olhar de uma criança. Eu me lembro, tem umas figuras que são recorrentes em figuras de humor, né, em histórias de humor, em piadas, em piadas. Tem um Pedrinho, né? Sempre que aparecia o Pedrinho na história, eu já olhava assim, vem alguma coisa pesada. E o Pedrinho era sempre nas piadas que eu ouvia, era aquele menininho que ficava na dele, quietinho, não falava nada, até que fosse interpelado. E as pessoas, claro, se arrependiam. Você acha que o humor que você faz, ele é de alguma forma, ele é essa porta pela qual aquilo que estava assim reprimido, que todo mundo pensa, mas não fala, não coloca de uma forma que seja, não quer colocar às vezes de uma forma que possa agredir ou coisa do tipo. Você acha como essa porta pela qual essas informações que estão ali meio presas se expandem? Como é que você vê isso? É uma maneira de revelar a natureza humana, né? Segundo Milot, o humor o ser humano é o único ser que ri e é rindo que mostra o animal que é. Isso é do Milot e eu acho genial. E eu sempre digo assim, quando você é criança, ou você é forte, ou você é malvado, ou você é engraçado, ou você vai tomar porrada. Então, como eu não sou forte nem malvado, eu tive que ser engraçado para não tomar porrada, porque na infância a crueldade continua a mesma, né? E aí era a minha pergunta exatamente nessa linha. Sempre foi assim, desde o começo, criança, adolescência, já vinha desenvolvendo isso desde cedo? E se você recebeu algum tipo foi reprimido em algum momento por ter essa característica, você brinca com tudo, leva a vida mais sério? Como é que foi isso? Não, porque o humor você desenvolve quando você é criança. Toda criança tem humor. Agora, quando a criança sofre alguma violência, não precisa ser uma violência sexual, uma violência física, por exemplo, ele vai perdendo essa qualidade. Então, quando você é criança, você desenvolve o humor junto com o que é lúdico. A ludicidade, junto com o humor, você leva para a sua vida. Mas acontece que a maioria das pessoas não entendem que isso pode continuar para o resto da vida. E aí a maioria das pessoas viram para o outro e diz, não, mas você hoje já é um homem sério. Então, é um adulto, acha como tal. Exatamente, você perde essa ludicidade, essa capacidade de brincar e você termina sendo sério, daí você dá um passo para ser grave e aí você não tem mais jeito, você passa a ser uma pessoa triste. Você brinca muito com o cotidiano baiano, né? O cotidiano baiano é uma fonte de matéria-prima para o humor. O que é que você observa aí do nosso dia a dia que serve como ferramenta para o seu humor? Profundo. Eu fiz um livro chamado Bahia, Odara ou Desce, e nesse livro eu via como é que o baiano se portava, né? E é um livro de cartoon, de imagens, e pela primeira vez um livro de cartoon se transformou numa campanha publicitária bastante premiada. Nós ganhamos todos os prêmios daqui da Bahia. Foi uma campanha publicitária feita pela Bahia Tussa. Nós ganhamos os prêmios e fomos participar, inclusive, com essa campanha do Festival de Cannes.
E por quê? Porque ela revela esse lado que o baiano tem. Outro dia eu coloquei no Facebook uma brincadeira, porque os baianos gostam de brincar, mas não gostam de ser criticados. Né? Então eu fiz uma brincadeira que eu dizia assim, nem todo baiano é folgado, mas todo folgado tem um jeito baiano. E aí as pessoas diziam, não, mas não é bem assim. E na realidade é assim. A gente não só tem um jeito folgado, como a gente também às vezes não tem noção, né? Então o que a gente percebe, o que é que está faltando? Eu estava falando para minha filha agora ali fora, eu estava falando para ela que o pessoal diz assim, baiano tem educação? Tem, mas está faltando. Essa coisa do comércio, você chega, tem isso, tem, mas está faltando. Mas tem uma coisa curiosa, porque assim, a gente, na cidade, a gente sempre critica o outro, tá falando, a gente está criticando a nossa própria casa. Quando vem alguém de fora e fala, não, como assim você está falando mal do baiano? Aí muda a chave, é uma coisa curiosa. Exatamente, a gente tira sarro um do outro, mas não aceita que quem chega de fora faça isso, né? Nessa lógica com relação ao humor. Agora, o que eu percebi ao longo do tempo é que eu fui inicialmente formado como cartunista. Eu fui para a Facom, antes eu fiz medicina, entrei na porta errada. Aí 2 anos depois eu abandonei e entrei e fiz outro vestibular para a Facom. Aí na Facom eu passei 4 anos... Na Faculdade de Comunicação da UFBA. Exatamente, da UFBA. Aí eu fui para os jornais para fazer desenhos, desenhei na tarde, fazia tiras. E ao longo do tempo eu comecei a buscar outros caminhos. Eu fui fazer grafite na rua, né? Fazia alguns grafites que eram chocantes, que as pessoas ficavam um pouco indignadas com o que eu colocava, tipo Irmã Dulce tem conta na Suíça. É uma brincadeira. É claro que Irmã Dulce não tinha, claro que Irmã Dulce é uma pessoa piedosa, uma pessoa caridosa, mas quando você faz isso, você mexe com os brios das pessoas, né? E esse tipo de grafite que eu fazia na rua foi afinando o discurso visual, fazendo com que você passasse a ter uma capacidade de síntese muito grande. O grafite me ajudou a fazer muito isso, né? E aí, disso eu passei para a palavra e comecei a fazer pequenos poemas. O primeiro livro que eu fiz foi Poesia, Remédio contra Azia. E nesse livro eu dizia assim, não sou poeta, escorreguei na poesia. E ao longo dos anos eu fui percebendo que as pessoas valorizam muito a palavra. Então eu comecei a fazer vários livros, todos eles com nomes engraçados ou com nomes poéticos, né? E esses livros eram relacionados com texto. Depois eu comecei a sair para outros territórios, para fazer outras coisas de humor. Sempre a minha matéria-prima é humor. Não, eu estou aqui reparando agora a camisa que o Nildão veio aqui para nossa já tinha entrevista. Visto, viu? Tava aí tem aqui a maçã, que é o símbolo daquela grande empresa aí que fabricou a Apple, vou falar uma marca, claro. E aí tem iPhone do lado, com a maçã mordida dos dois lados. É. Ou seja, essa brincadeira vem com tudo, com qualquer coisa. Surge a brincadeira, surge a leveza também de fazer humor leve. Permanente e leve, bem feito, com qualidade, inteligente. com acabamento. Você não pode fazer de uma maneira tosca. Até porque às vezes eu até digo, tosco, jamais fosco. Você tem que ter brilho, né? Então eu procuro fazer, eu publico muito no Facebook as minhas brincadeiras e faço, e percebo que às vezes as pessoas fazem de maneira tosca. Se você faz bem acabado, se você faz as coisas bem feitas, as pessoas valorizam muito. Você cria uma relação de cumplicidade com o leitor. O leitor gosta muito da coisa que você faz, que valoriza a inteligência dele. E o que é que tem sido, qual tem sido a diferença para você em hoje estar fazendo humor pelas redes sociais? É que você percebe a reação na hora. Quando eu coloco uma coisa, 5 segundos depois alguém curtiu. 8 segundos depois alguém compartilhou. E aí isso vai se multiplicando. Às vezes você não entende porque é que as pessoas gostam tanto. Então, por exemplo, eu fiz um poema que está num livro meu chamado Borboletas, que é o campeão... Borboletas. Borboletas é o livro. E o poema é assim, se o amor em tua porta bater, é bom saber que de ti ele zomba. Amor não bate, amor arromba. E esse poema... ele foi para as redes sociais e as pessoas enlouqueceram, as pessoas compartilham e as pessoas dizem que amor não arromba, que amor bate, quem arromba é a paixão, e começa a criar e mais compartilham, sabe? E, assim, em um dia você consegue 170, 180 compartilhamentos. E qual tipo de público? Todas as idades, gêneros, ou seja, os adolescentes também curtem muito o seu trabalho? Mais os adolescentes e as crianças, imagino. eles têm uma capacidade de percepção muito maior do que as pessoas mais velhas. Eu percebo que eles têm uma velocidade, até porque eles foram treinados no visual, né? E eu trabalho muito com visual. Agora, quando eu vou para o Facebook, as pessoas levam muito mais em conta o que está no texto, o que eu escrevo com poemas, do que o que eu coloco como imagem. As pessoas têm uma certa dificuldade em decodificar as imagens. É como se houvesse um certo analfabetismo visual. Enquanto que os textos as pessoas valorizam. Tá ali. Agora, a gente está falando sobre isso, sobre essas piadas feitas em redes sociais. Você falou agora há pouco também de outros assuntos que me despertou a atenção para um assunto que é a distinção que é muito tênue entre o humor bobão e esse chamado humor inteligente.
existe mesmo, vocês trabalham, você se preocupa com isso, em fazer humor? Eu posso ir até aqui para sair como humor inteligente, posso ir até aqui para não sair como humor fácil, que vai fazer só a criança rir, o adulto vai dizer, que é isso, que história é essa? Eu tenho dúvidas. Quando eu tenho dúvidas, quando eu crio uma coisa e acho que é muito boba, eu mando para minha filha e peço para ela fazer uma avaliação. Ela fala, joga, meu pai. Porque ela vê, porque você às vezes perde um pouco a referência. Quando você tiver dúvida, não ultrapasse. Essa é a placa que eu acho mais bacana do trânsito. Na dúvida, não ultrapasse. Em qualquer coisa na vida. Então, no humor, eu fico na dúvida. Essa brincadeira mesmo com nem todo baiano é folgado, eu fiquei na dúvida. Aí eu joguei para alguns amigos. Não, mas é isso mesmo, nós somos folgados, nós não temos noção. Então, eu percebi que poderia ser jogado. Mas quando eu tenho dúvidas, eu consulto, porque às vezes você perde a referência, né? A gente percebe nos seus trabalhos que você faz muita associação de imagens. Tem, por exemplo, um dos seus livros, você tem numa mesma página uma imagem de um vulcão e uma imagem de uma camisinha. Né? Ele já está sacando lá o livro. Ele está catando alguma coisa. Já está catando alguma coisa aqui. Então, na ponta do lápis é o nome desse livro. Na ponta do lapso. Do lapso. Na ponta do esquecimento, né? Então, a gente fica imaginando assim, como é que a pessoa vai construir uma associação entre o vulcão e uma camisinha? Nesse processo, nessa ligação de um ponto para outro, talvez ela passe por lugares que ela nunca imaginou que ela ia passar. E talvez ela até se espante com a capacidade dela de fazer aquilo. E até de perceber que de repente tem um preconceito, ou que tem algum tipo de coisa que ela... Não, mas não é possível, eu pensei isso de mim mesmo, eu pensei isso daquilo que o Nildon colocou. Você acha que às vezes rola uma resistência porque a pessoa não podia imaginar que ela era capaz de fazer uma associação que a ela própria ofendeu? Eu acho que o mais difícil assim, a maior vibração que a pessoa tem é quando ela consegue decodificar. Eu não gosto de colocar as coisas muito fáceis. A pessoa também tem que gastar um pouco a massa cinzenta. Então, alguns amigos meus disseram assim, poxa, Na Ponta do Lápis é um livro muito bonito, muito gráfico, muito bacana, mas ele é difícil, hein? Os mais velhos. Aí eu mostrei para um garoto, estava conversando com o pessoal aqui fora, eu mostrei para um garoto, o filho de um amigo meu que é da produtora Caderno 2, e ele pegou o livro assim, foi assim, todos, ele lia. Ele só parou em um, que ele disse, esse aqui eu não entendi. Aí me mostrou, ele perguntou para mim, o que é isso? Aí eu falei, é uma gilete, eu não conheço. Uma criança não sabe o que é um... Não faz parte Não faz parte do universo dele. Então, isso me impressionou, porque eu tenho um público muito grande das crianças e dos adolescentes. Os pais me dizem, meu filho pega o seu livro e leva para a escola, para mostrar para o pessoal. A gente continua o nosso papo aqui com o Nildon, ele é cartunista, designer, e está aqui conversando com a gente um pouco sobre a produção dele, sobre o humor. A gente volta daqui a pouco com mais um pouco dessa conversa aqui no Frequência Baiana. Cantor, compositor, violonista, contador de histórias, parceiro do Chico, do Vanzolini e, claro, também do Vinícius. Autor dessa música aí que fez com que as tardes em Itapuã nunca mais fossem as mesmas. Toquinho se apresenta às 7h deste sábado com um show gratuito na Praça de Eventos do Shopping Paralela e com participação da cantora Ana Seton. Ele falou, inclusive, com a gente um pouquinho sobre o que esperar desse show. É uma aquarela de movimentos, de momentos e situações. Tem passado, presente, futuro, muito passado e muitas coisas que eu gosto de tocar, entendeu? Eu tanto com a Ana como sozinho, tem canções minhas, canções de outros artistas, canções violonísticas, parceiros meus, lembro pessoas que me influenciaram. Pois é, Toquinho, um presentão de Dia das Mães para quem for levar a genitora, a digníssima progenitora para o shopping para conferir aí essa apresentação do cantor e compositor Toquinho aqui em Salvador. Você está na sintonia da Rádio Band News FM Salvador 99,1. Estamos em frequência baiana e hoje conversando com o cartunista e designer Nildon, falando aqui sobre essa experiência, o trabalho. A mesa aqui toda abarrotada de livros. Patrícia está aí se distraindo há horas. Poxa, aí já. Muito bom. Nildon, então fala para as pessoas também que querem ter acesso a esse trabalho, como que elas podem ter acesso ao seu livro, fala um pouco desse site onde você publica e divulga seu trabalho. Bacana. Quem tiver interesse pelos meus livros, pelas minhas camisetas, pelo meu trabalho, e conhecer também o trabalho, ver os desenhos animados, pode acessar nildão.com.br. Na realidade, Nildal, né, que não tem um tio. Então, nildão.com.br é o meu site, ou então entrar na minha página no Facebook, Nildon Humor,
porque eu aceito todo mundo. Que na realidade a página, a função dela é mostrar o meu trabalho e publicar segundas, quartas e sextas trabalhos novos que eu coloco no ar. Não tem grilo, todo mundo pode ser amigo do Nildão, o Nildão não faz reservas. Eu vou chegar a 1 milhão como o Roberto Carlos. Então, Nildão, você nesse site, inclusive, você está mostrando um livrinho aqui todo azul seu, que é, deixa eu ver... Quem pode, pódio. Quem pode, pódio. Pódio. Isso mesmo, do Nildão. E eu me lembro que eu vi algumas imagens disso aqui no seu site. Quando é que você começou a trabalhar com animação? Olha, eu comecei a trabalhar justamente quando eu fiz a campanha da Bahia Tussa, que foi a partir do meu livro, Bahia Odara Odesse. E aí eu comecei a fazer desenhos animados e eu ia para São Paulo para acompanhar. Tudo? Eu faço os storyboards. Aí as animações são feitas em São Paulo, nos estúdios de São Paulo, a sonorização também, mas lá eu aprendi muito. E aqui eu tenho uma equipe que faz comigo as animações. Quando eu lanço um livro por ano. Todo janeiro eu faço uma festa dançante lá no Rio Vermelho. Esse ano foi a 10ª festa, 10º livro, 10 anos seguidos. E tem um deles que é esse Alegria Pacifica. Como é que foi essa Exatamente. história? Foi maluco, porque eu escrevi um pequeno texto no dia 8 de dezembro, um feriado ocioso, né? Eu estava em casa. Feriado ocioso é massa para isso, né? Nossa Senhora da Conceição da Praia, né? E aí eu escrevi a seguinte coisa, relacionado com cidades e água, né? Em Canoas nasceu, entre rios sempre vivera, morreu em Afogados da Engazeira. Aí eu vi Afogados da Engazeira, achei aquilo tão trágico, aquela cidade. Imagina uma pessoa que mora em Afogados da Engazeira, que é em Pernambuco. Aí eu entrei na Wikipédia para buscar a lista de municípios brasileiros e me deparei com os 5.565 municípios brasileiros que nós temos. É uma lista enorme de A a Z. E eu fiquei fascinado, porque eu descobri que ali tinha uma poética, eu não sabia que poética era aquela, e comecei a colecionar os nomes e conseguia fazer contrapontos entre eles. E aí eu descobri que tem uma cidade que se chama Alegria, no Rio Grande do Sul, e tem uma outra que se chama Passa e Fica, no Rio Grande do Norte. Oiapoque e Chuí. Alegria pacifica. E pacifica de pacificar também, né? Alegria pacifica. E aí eu fui criando e terminei montando esse livrinho Alegria Pacifica, que é um livro só de contrapontos. Olha como isso aqui parece uma língua de outro mundo, parece uma língua em inglês, só com os municípios. Maikinic, Nonoai, Iuiú. Americano do Brasil. Todos da Bahia, eu acho. Maikinic é da Bahia, Iuiú é da Bahia e Nonoai é do Rio Grande do Sul. E americano do Brasil é de Goiás. Então eu faço os contrapontos, né? Com o livrinho. Olha só essas aqui. Nova York, Buenos Aires, Barcelona, Filadélfia, Currais. São cidades daqui do Que chique. Não, tem uma coisa engraçada aqui na Bahia. Tem uma coisa engraçada aqui na Bahia, porque se você falar o nome errado de uma cidade, é capaz de cair em outra. Exatamente. Olha para essa aqui. Essa de São Paulo e a outra é da Paraíba. Olha essa. Itaquaquecetuba. Embaixo, Patos. Agora, então é cheio de contrapontos, né? O Brasil inteiro é assim. Agora tem muita gente nova querendo começar no humor, como cartunista ou qualquer outra função. É difícil transformar essa vocação, que quase sempre se manifesta primeiro como brincadeira, em trabalho. Olha, é difícil porque não tem escola, não tem universidade, você não pode ensinar. As pessoas me dizem, eu queria que você fosse na minha escola dar um curso de humor, de cartoon para as crianças. Eu falo, não, isso aí é falcatrua. Eu não vou lá, vou ganhar seu dinheiro e não vou ensinar as pessoas, porque é uma coisa que você desenvolve ao longo do tempo, a sensibilidade. O humor as crianças têm, mas elas têm que desenvolver e transformar isso num produto, num cartoon, num pequeno poema, em imagem, num processo associativo, como você está vendo aí nas imagens. Então, é difícil de você ensinar. E, ao mesmo tempo, é necessário também que, a partir do momento que você aprenda, você vá buscar o refinamento. Porque você tem que valorizar a inteligência de quem está vendo o trabalho. As pessoas, às vezes, não valorizam. E fazer esse trabalho de pesquisa, né? Que você se dedica a fazer, de ir lá ver o nome de um município e ir buscar a lista total e, a partir daí, criando relações. Ou seja, há um trabalho ali de pesquisa também para que o resultado seja esse. Eu, permanentemente, eu tenho coisas no forno. Eu tenho coisas sendo gestadas e sendo... montadas. Agora mesmo eu entrei no Facebook de uma amiga minha do interior do Ceará e fiquei encantado com o nome das pessoas do interior. Daqui a pouco o próximo trabalho. E aí quando eu fui ver, eu já tenho uma coleção de nomes do interior que são muito engraçados, porque no interior a lógica deles é a seguinte: para que simplificar se a gente pode complicar? Então os nomes são os nomes mais absurdos, com 2 N's, 3 Y's, 4 W's. Então eles fazem aquele nome que saiu do forno da casa deles, né? Um tal de misturar nome de pai e de mãe. De mãe, mistura. Então são muito engraçados e são sonoros.
O mais importante para eles é que tenha sonoridade. Então eu estou fazendo uma coleção. A semana passada, porque eu estou colecionando esses nomes, eu batizei de gnomes. Eu estou colecionando o nome de pessoas velhas, não é? Agamenon, Hipólito, Epitácio. É E aí verdade, nome de por isso velho, que, é né, nome de velho. Eu costumo Tiveram dizer uma que se você época quiser, que se você não quiser ficar, se você não quiser que seu filho seja pobre, chama de Leopoldo. Você já viu algum Leopoldo pobre? Não existe. Exatamente. Leopoldo pobre. E aí, esses nomes eu vou colecionando. Depois, eu sei que essa coleção, toda coleção gera alguma coisa, né? Como eu estava comentando sobre a busca, descobri que as palavras Zenhal, a maioria são de origem árabe, né? Alfinete, alicate, alfazema, almofada. E aí eu fiz uma brincadeira que começa assim: algo fino, alfinete, algo leve, algodão, algo fácil, alquimia, algo falso, alçapão, algo branco, almirante, algo... E aí eu vou na sequência do au. Por quê? Porque você pega inicialmente uma coleção e a partir daquela coleção você cria uma poética. Então é um pouco difícil, mas como eu fico o tempo todo com as antenas ligadas, já vem. então eu bem vou anotando fácil. e vou guardando. Eu sou o Vai rei, anotando, o importante é anotar. Né? eu sou o rei dos papéis. Né? Eu tenho vários pedaços de papéis na minha casa. A moça que faz limpeza lá não pode jogar um pedacinho de papel. Isso é uma coisa impressionante. Ontem mesmo eu estava em casa. Tem dias também que eu me dedico só para o processo criativo. Né? Sim. E aí você vê uma frase e aquela frase gera Te remete uma a outra brincadeira. Aí ontem eu estava em casa e eu vi alguém falando numa música, não sei o que lá, selo. Aí automaticamente já veio uma coisa que diz assim: carteiro tem que gostar de selo. Tá certo, a gente conversou aqui com o Nildão, designer, cartunista, a conversa ainda rendia. Só uma curiosidade, eu tenho uma curiosidade. Vá, manda ver. Vai lá. O chiclete com banana. Chiclete com banana, o Bel me pediu para que eu bolasse o nome da banda, porque a banda se chamava Scorpions. E o pessoal Uma achava banda que... baile, né? o pessoal achava que era uma banda metaleira. E na realidade era uma banda que tocava para as pessoas dançarem. Era uma banda... Então eu dizia: o que é que vocês tocam? Não, a gente toca uma grande parte das músicas, músicas americanas, que na época era isso, e uma parte de músicas brasileiras. Então, chiclete americano, banana, chiclete com banana. Aí ele colocou esse nome e ficou uma coisa completamente original. E eu disse para eles: olha, no futuro vocês vão ser chamados só de chiclete. Real pra isso. E fiz 15 capas do chiclete com banana ao longo dos anos com eles. Acompanhei durante muito tempo o sucesso do chiclete com banana. Nildão, cartunista, designer. Se o pessoal quiser então correr atrás, agora que estamos definitivamente terminando, como é que é? E passa o caminho da roça digital. É fácil, é acessar o meu site, nildal.com.br, Nildão, né, sem o tio, nildal.com.br, ou então entrar no Facebook Nildão Humor. Estou lá, colocando minhas coisas, tem uma quantidade enorme de material, quem quiser relaxar é só chegar.